tarde, meu nome é André Antunes, eu vou dar início à sessão número 2, CIPCAD, projeto de um edifício em BIM. Imediatamente após o cálculo, que foi onde terminamos na sessão anterior, após o cálculo surge o relatório de cálculo que poderão estar a ver neste momento. Neste relatório de cálculo agregam-se aqui alguns avisos e alguns erros que ocorrem depois do cálculo da obra. Neste caso, estes primeiros textos que temos aqui serão avisos, ou seja, cargas lineares fora da planta. O programa indica que houve umas cargas que foram consideradas no modelo que não estão a entrar no cálculo, ou seja, normalmente nestas situações, quando é grupo zero, associa-se à carga de arranque da escada, quando essa carga não tem nenhum lintel, nenhuma viga de equilíbrio, nem um elemento de fundação por onde essa carga será descarregada. Neste caso, essa carga relativa às escadas não está a ser considerada. Depois pode-se considerar, por exemplo, um pormenor de arranque de escada no CAD, ou então prever um elemento de fundação nesse ponto para o programa considerar o valor dessa carga. Depois, a partir daí, no grupo 1, 2, 3, 4, 5, temos secções com reforço por punçamento ao transverso, ou seja, basicamente isto é um aviso. O programa está a dizer que na laje foi calculada a armadura de punçamento ao transverso, de forma a que depois se pormenize esta armadura em projeto, que não fique esquecida. Teremos então depois mais um aviso, ou seja, não se realizou a verificação de resistência ao fogo da estrutura. Isto é um módulo à parte e pode ser ativado ou não consoante a opção do projetista. Neste projeto não foi ativada então a verificação da resistência ao fogo da estrutura. E depois temos uma série de pilares que não estão a cumprir. Existe algum erro de dimensionamento, isto sim, então é um aviso mais importante. Depois estes elementos teriam de ser revistos para se resolver qual é que é a situação que está a fazer com que os pilares passem a não verificar. E depois temos também outro aviso, que é a estrutura 3D integrada, que a obra está calculada sem considerar esta estrutura, ou seja, a partir do momento em que nós fazemos alguma alteração ou optamos por não dimensionar a estrutura integrada, ela não será considerada, não será contabilizada em cálculo. Depois, a partir daqui, o programa não verifica automaticamente a limitação da flecha em lajes maciças fugiformes, ou seja, o programa calcula deformações instantâneas nas lajes e depois, mais para a frente, iremos ver então como é que visualizamos as flechas, ou seja, as deformações a longo prazo da flecha da laje. Neste caso, o programa apresenta apenas a deformação instantânea. Eu vou fechar aqui o relatório de cálculo. Neste momento situo-me no separador resultados e vou passar por mostrar esforços e de pilares, de vigas, de lajes, de vários elementos da obra. No caso de vigas, eu vou passar aqui para o grupo da cobertura. Nós, após o cálculo, podemos então também desligar a visualização das cargas, bem como desligar a visualização da arquitetura, permitindo com o F4, desligamos a visualização da arquitetura e depois com este comando que está aqui, vistas de armadura, também podemos desativar as armaduras, a visualização das armaduras de reforço. Neste caso temos então a planta o mais limpa possível e poderemos ver que os elementos que se encontram a vermelho neste grupo não verificam, ou seja, temos esta viga que não verificam ou existe algum aviso, ou seja, bem com esta viga, como estes pilares, tem alguma situação que deve ser revista e depois poderemos então ver de seguida. Relativamente a esforços, ou seja, no caso de esforços de vigas, no separador ou no comando envolvente, nós temos a possibilidade de visualizar várias situações, nomeadamente esforços em vigas, flechas, deslocamentos máximos, esforços em nós, esforços de pilares e paredes, e no caso termos num grupo em que exista muros, também esforços em muros. No caso de vigas, se fôssemos então a esforços em vigas, nós podemos consultar envolventes, ou neste caso os esforços por envolvente, serão os valores máximos de todas as combinações de ação, por hipótese, seja cargas não majoradas, ou por combinação. Considerando visualizar a envolvente, neste caso elementos negativos e positivos para as combinações fundamentais, com a escala que pretendermos, e ao oprimir aceitar e oprimindo num pórtico, o programa vai apresentar então o diagrama de momentos e vai apresentar os valores máximos de momentos negativos e de momentos positivos, e como estamos a visualizar as envolventes, neste caso, se estes foram os valores que entraram no dimensionamento da viga.
ok? A viga foi dimensionada então para estes valores máximos e mínimos, para os valores máximos de momentos positivos e negativos resultantes de todas as combinações de ação, e esses esforços então foram tidos em conta para o dimensionamento das armaduras das vigas. Neste caso nós podemos visualizar diagramas de momentos, como podemos visualizar diagramas transversos. Isto bastará então só selecionar outras opções e podemos visualizar então aqui os valores que temos para cada um dos pórticos. Para mim, noutro pórtico, temos então a visualização do diagrama noutro pórtico. Relativamente a esforços de pilares, no comando envolventes, esforços de pilares e paredes, nós podemos visualizar sempre esforços por ação. No caso do comando envolvente esforços em pilares, ou seja, para cada uma das ações, nós podemos, para mim, por exemplo, no caso do axial, visualizar em cada um dos grupos, por cada linha que temos aqui corresponde a uma planta, que vai sendo indicada aqui, podemos visualizar qual o valor relativamente à ação de peso próprio está a ser considerado no pilar. Podemos visualizar os revestimentos e paredes, para sobrecargas, para sobrecarga utilização 2, etc. Ou seja, há sempre a possibilidade da consulta de esforços por ação com este comando, seja axial, seja mente em X, mente em Y, mente em transverso em X, em Y e torsor. Relativamente a esforços de muros, ou seja, eu vou aqui fechar esta janela e antes de passar para esforços em muros, como eu estou com o comando envolventes esforços de pilares e paredes, nós podemos consultar os esforços de cada um dos tramos da parede. Ou seja, para mim, neste tramo de parede, o programa vai apresentar primeiro a discretização de elementos finitos deste tramo de parede e depois aqui podemos visualizar outro tipo de visualização, ou seja, deslocamentos em X, em Y, a rotação, para cada uma das ações também. E aqui temos o diagrama de cores, corresponde então aos valores que temos aqui. Para além dos deslocamentos, poderemos considerar também esforços, ali sempre com o valor mínimo e máximo, para várias situações, seja axial vertical, axial horizontal, axial tangencial, momento vertical. Sempre que eu tiver dúvida qual é a orientação desta ação, aqui no botão Info, o programa mostra-me então qual o sentido do momento em X, neste caso vertical, momento horizontal, temos então momento em Y, e sempre aqui com a possibilidade de consultar valores máximos e mínimos. Esforço em muros é muito semelhante, ou seja, se eu voltar aqui para a planta do piso 0, onde temos então aqui os muros de cavo à volta, nas envolventes já aparece aqui a opção esforço em muros, e na opção esforço em muros, para mim aqui, o programa mostra-me também exatamente da mesma forma, esforços, tensões, deslocamentos, neste caso depende qual é o deslocamento, em X aqui não se aplica, e também a discretização, que é um pouco diferente da discretização dos muros, das paredes, porque aqui o programa vai adensando a malha nas zonas onde temos maiores concentrações de esforços, ou seja, aqui discretização de elementos finitos é um pouco mais criteriosa no caso dos muros, porque nas paredes, as paredes existem como um elemento isolado, ou seja, nós introduzimos um núcleo elevador. Como não há conexão entre peças, não há necessidade de a discretização de elementos finitos serem triângulos de dimensões distintas, porque não há conexão entre diferentes elementos. Aqui, como tem que haver uma compatibilização entre os nós de elementos finitos e os nós que concorrem ao próprio muro, há necessidade então do programa adensar ou caracterizar a malha de uma forma um pouco distinta. Relativamente a laje, ou seja, se eu voltar ao mesmo grupo, nós temos sempre a possibilidade no comando envolventes de ir verificar esforços em nós de lajes maciças fungiformes aligeradas, ou seja, isto quer dizer que passando com o cursor por cima da laje, o programa para cada um dos nós da laje vai-me dando então esforço transverso em X, em Y, mente em X, mente em Y, que temos nesse determinado ponto. Premindo num ponto qualquer da laje, temos então uma janela com todas as ações e os esforços correspondentes a cada uma delas, bem como aqui quantidades de armadura.
Esta é uma das formas de consultarmos esforços nas lajes, com o comando esforços em nós de lajes maciças fungiformes. Este comando de desenhar malha permite que o programa desenhe a malha de barras que definiu a laje, ou seja, de 25 a 25 centímetros. Temos o esforço calculado na laje e o deslocamento, e o programa para cada um desses nós vai me dar então o valor correspondente. Permite novamente em envolventes desenhar a malha, desligamos então a visualização da malha. Outro separador que podemos usar tanto para esforços como para deslocamentos, sim, porque aqui no comando envolventes também podemos logo visualizar qual é o deslocamento máximo, ou seja, o programa vai dizer que neste ponto é o ponto maior de deformação da laje, ou seja, eu posso estar com o cursor em qualquer ponto da laje, mas ele vai ficar com o cursor preso ali. Mas relativamente a essa situação, também podemos trabalhar aqui com o separador isovalores, ou seja, o separador isovalores vai-me mostrar, para este caso, a deformação da laje, porque estamos a visualizar deslocamentos e deslocamento em Z. Podemos também ativar aqui o comando ver isolinhas com valores, o que permite que o programa desenhe aqui as isolinhas e o valor de deformação que temos naquele ponto. Claro que eu, para além das hipóteses de ações, eu posso ver aqui a deformação por combinações, ou seja, eu posso ver, no caso de deslocamentos, para a combinação, vamos supor, de permanentes mais a soma de todas as sobrecargas, qual é que era o valor que tínhamos aqui de deformação. Como podem ver, o valor aumenta um pouco e temos neste ponto menos 4,64 milímetros de deformação. Para a situação instantânea. Ou seja, neste caso nós não estamos a consultar flechas, estamos a consultar deformações. E para nós visualizarmos a flecha da laje, existe aqui um comando, que será este comando flecha entre dois pontos, em que me permite consultar a flecha secante, por exemplo, máxima absoluta, e este valor que temos aqui, amplificação de deslocamentos, será o valor que o programa vai usar. Este valor pode ser alterado pelo utilizador, mas é o valor que o programa vai utilizar para multiplicar o deslocamento instantâneo de forma a estimar então a deformada a longo prazo da laje. Neste caso, como estamos com o comando flecha entre dois pontos e a flecha secante, de preferência eu vou traçar uma linha entre um apoio e outro apoio. Não vou fazer uma linha entre uma viga e uma viga, porque a própria viga tem deformação logo. Se eu passar um ponto, ou seja, se eu traçar uma linha através deste ponto, premindo aqui com o botão esquerdo do rato, e deslocando o meu cursor para o outro apoio, que é aquele pilar, temos ali então que a flecha é de 0,646 centímetros, ou seja, inferior a 1,5 cm, e temos então L sobre 1450, então inferior então a L sobre 400, ou seja, nós podemos ver que para este ponto, que era o ponto que tínhamos a maior deformação, a flecha passa. Com este comando acaba por ser interessante porque o próprio programa vai subtrair a deformação, ou neste caso as deformações acumuladas da laje. À medida que nós temos um edifício cada vez mais alto, o próprio encurtamento dos pilares vai fazer com que a deformada instantânea que nós visualizamos aqui pareça superior àquela que nós temos na realidade. Neste caso, o programa vai subtrair os deslocamentos horizontais dos pilares, desculpem, os deslocamentos verticais dos pilares, de forma a dar-me então a flecha real da laje. Como vocês podem ver, nós, junto a este pilar aqui, tínhamos já uma deformação, ou seja, já este pilar para a combinação, neste caso, permanente mais revestimentos, já o próprio pilar está a deslocar em Z, ou seja, negativamente, 1,7 milímetros. Logo, esse é um valor a descontar esta deformação que temos aqui. E isso o programa com este comando faz automaticamente. Então, seria uma forma de nós consultarmos as flechas e é principalmente as primeiras coisas que devem fazer depois do cálculo, verificar se a flecha da laje passa ou não. Porque se a flecha da laje não passa, então praticamente estamos no início de tudo e os elementos, e se não passa a deformação da laje, bom, todo o resto pode passar um pouco para segundo plano, que nos interessa então logo de início verificar então a deformação da laje. Bom, claro que depois aqui com este comando, voltando aqui a ver, nós podíamos consultar também vistas de armadura aqui, bem como fazer modificação de armadura aqui. No entanto, eu não vou fazer estas alterações aqui, irei fazer mais no outro separador, no separador resultados, de forma a ser mais simples visualizarmos a edição das armaduras.
De qualquer forma, para além dos deslocamentos, com este comando hipótese e plantas, temos sempre a possibilidade de verificar aqui esforços de dimensionamento. Esforços de dimensionamento basicamente são os esforços das envolventes, ou seja, os esforços máximos, em que podemos então visualizar valores transversos em X, total em Y, momento em X, momento em Y, e podemos consultar quais são os esforços que estão nesta laje, também tendo aqui sempre os valores máximos e mínimos, e a partir destes esforços foi com que o programa considerou para o cálculo da armadura da laje. Podemos sempre também forçar valores máximos e mínimos que queremos visualizar, de forma ao programa retirar destes diagramas os valores que eu não quero ver, ou seja, forçar um intervalo máximo e mínimo, de forma a ver, por exemplo, zonas só onde eu quero fazer o reforço, ou zonas em que eu necessito de reforçar, ou zonas em que eu vou querer considerar ver valores de momento daquele valor que eu forço para cima. Mesmo pode ser feito para também quantidades, ou seja, quantidades de armadura. Por exemplo, se eu tivéssemos aqui um valor mínimo, vamos supor de 2, o programa vai retirar da visualização da laje linhas todas abaixo de 2 cm² por metro. Ou seja, estas eram zonas em que eu necessitava de mais essa armadura. Caso, por exemplo, a armadura básica eu tivesse colocado, tivesse correspondência a 2 cm² por metro. Bom, eu vou passar então aqui para o separador resultados e vou passar a falar de outro assunto. Ou seja, eu vou aqui ao piso 0. Nós com este comando, vigas, muros, erros de vigas, podemos consultar quais são os avisos que aparecem nas vigas. Caso tivéssemos vigas a vermelho, e aqui poderemos ter esta situação aqui, por exemplo, ou seja, vigas, muros, erros de vigas, se eu primo nesta viga, o programa vai-me dando todos os avisos e todos os erros que podem dar nas vigas. Neste caso, patilha de compressão, armadura superior fora de tabela, patilha de armadura inferior, armadura negativa em mais de uma camada. Isto é uma viga que foi introduzida com uma altura baixa de propósito, de forma a dar aqui uma série de erros, ou seja, uma viga que tem uma secção insuficiente para a carga que está a suportar. E obviamente necessitava de aumentar a altura desta viga, por exemplo. E no entanto nós também podemos visualizar com este comando os erros que estão aqui a acontecer, ou seja, não verificar a flecha, e nesta janelinha aqui, neste ícone do livro, estarão todos os avisos e todos os erros que podem dar nas vigas, por isso podem sempre consultar aqui o que é que cada um dos avisos quer dizer e certamente algumas indicações de como os poder resolver. Para a edição da própria armadura, ou seja, eu vou voltar aqui a este piso, vou editar este pórtico aqui, por exemplo, ou seja, vou a vigas, muros, editar vigas, e editando este pórtico temos aqui acesso à armadura do pórtico. Isto, ou seja, a edição da armadura, ou o resultado da armadura, considerando o cálculo pelo REBAP. Ou seja, esta obra foi calculada pelo REBAP, depois mais à frente irei mostrar a diferença que existe para no cálculo com o Eurocódigo. A partir daqui temos então acesso à armadura, e esta armadura é também editável, ou seja, nós podemos com este comando editar a armadura longitudinal, temos aqui vários comandos, acrescentar, apagar, igualar, editar, unir. Por exemplo, nós podíamos, de forma a simplificar a representação da armadura, unir estes dois varões e unir estes dois varões de montagem, bem como fazer o mesmo aqui, e, por exemplo, este e este, e a partir daqui fazer outras edições para simplificar a armadura, caso seja necessário e achem conveniente. Por exemplo, se eu não quiser considerar armaduras com dispensas, eu poderia aumentar a armadura de montagem que temos aqui, ou seja, podemos ir ao comando editar, em vez de eu ter aqui 2.12, 2.12 e 2.12 aqui, eu vou aumentar tudo para 3.12 e apago as outras armaduras que ficarão a mais, não é? Ou seja, passaria ali tudo para 3.12 e agora iria apagar com este comando aqui todas aquelas armaduras de reforço que já não são necessárias para este pórtico. Neste caso, sempre que nós fazemos uma alteração à armadura, convém recolocar, até porque o programa não deixa gravar as alterações sem recolocar, e ao recolocar o programa faz uma pequena verificação e verifica-me se a armadura que está lá colocada está correta ou não. Neste caso, nós podemos ver que o tramo número 4, a área da armadura inferior a colocada é menor do que a necessária, ou seja, esta armadura que foi considerada aqui por mim é inferior à necessária, ou seja, consultando as áreas de aço, neste caso que eu vejo que temos aqui AI, eu posso ver que a área de aço necessária, 3,49, é superior à armadura real que lá está, que são 3,39. Ou seja, esta modificação da armadura que eu fiz aqui não estaria correta, não poderia ser 3 ferros 12, mas neste caso iríamos considerar 4 ferros 12. Voltando a recolocar, temos então a armadura aqui
redistribuída de uma forma diferente e um pouco simplificada para o resultado inicial. O mesmo podemos fazer com as armaduras transversas, armaduras de reforço aos estribos, digo. Neste caso, o programa está a considerar aqui a armadura, por exemplo, de ferro de 6 passado a 18 e aqui ferro de 6 passado a 15, isto vem de esforços diferentes relativamente ao esforço transverso, e também porque a tabela de armaduras dos estribos, que pode ser editado, como qualquer outra tabela, não foi editada, ou seja, não foi feita de forma a que só exista espaçamentos múltiplos de 5. Isso no Eurocódigo acontece por defeito, no caso de REVAP não, mas de qualquer forma isso é possível de ser editado, de forma a armadura aparecer logo com espaçamentos múltiplos de 5. Neste caso, como temos aqui várias armaduras passadas a 18, bom, eu podia ativar o comando de armadura de estribos, igualar, ou seja, fazer uma cópia do ferro de 6 a 15 e a partir daí atribuir a todas as armaduras que temos aqui ferro 18, ou seja, passar 18 para 15, neste caso eu já modifiquei e agora posso também igualar estas armaduras de forma a colocar aqui a armadura de estribo contínua, ou seja, volto ao comando igualar e igualo esta armadura com esta e esta com esta e também esta com esta. Recoloco e temos ali então um aviso que a armadura de estribos foi inferior. Eu não fiz aqui uma igualação, igualei ao contrário, foi um lapso meu. Eu volto a editar e agora volto a colocar ali de 15, aceito, recoloco e temos então já toda a armadura de estribos passada a 15 e o pórtico a verificar. Relativamente à adição das armaduras de vigas, passará um pouco por aqui, ou seja, a armadura que o programa calcula está correta, claro que depois nós podemos, caso seja necessário, caso achemos conveniente, fazer uma uniformização da armadura, de forma a que a apresentação seja feita de uma forma ligeiramente diferente. Relativamente a pilares, eu vou aqui encerrar esta janela. Nós podemos ver que este pilar aqui estará vermelho e em pilares muros, em pilares paredes, podemos ir ao comando editar. No comando editar, editamos este pilar P13 e aqui vamos poder ver o porquê deste pilar estar a aparecer a vermelho. Será um dos pilares que apareceu com o aviso naquele relatório inicial. Nós podemos ver que este pilar que está aqui, logo no grupo 1, que tem aqui um aviso que é, ou seja, basicamente o que é que temos? Temos quantidade excessiva de armadura para a secção, ou seja, a quantidade de armadura, ou seja, a área de aço sobre a área de betão, não pode ultrapassar os 4%. Neste caso está com 4,61%. Ou seja, a única solução neste caso, e isto agora também dependerá depois para que os zona sísmica é que estejam a calcular ou como é que a estrutura está distribuída, mas seria aumentar a secção do pilar, de forma a que esta relação direta seja ultrapassada, ou seja, temos mais área de betão para que a área de aço sobre a área de betão dê um valor então inferior a 4%, mas de relembrar que sempre que alteramos as secções de alguns elementos, seja uma viga, lajes, pilares, muros, etc., eu tenho que voltar a calcular a obra. Okay? Só depois de calcular a obra é que eu irei ver efetivamente se o aumento de secção deste pilar faz com que ele continue a cumprir ou não. Para a edição da armadura, nos pilares é muito simples, a edição da armadura de cantos na face X e na face Y. Isto basicamente é só fazer aqui uma alteração, qual é que é os varões que pretendemos e aqui escrevermos o número de varões que pretendermos. Isto no caso de queremos fazer uma alteração à armadura que foi calculada diretamente pelo programa. Relativamente, eu vou aqui fechar esta janela, ele volta sempre novamente a avisar quais são os pilares que não cumprem. Eu vou fazer uma coisa diferente agora, ainda como acabei de falar das vigas e dos pilares, vou mostrar no Eurocódigo qual era a diferença que tínhamos de um para o outro. Ou seja, eu voltando aqui ao edifício calculado pelo Eurocódigo, e se eu for aqui, vamos supor que há um grupo cá em cima, separador de resultados, eu vou editar, por exemplo, este pórtico que está aqui. Vou mesmo com o mesmo comando, vigas, muros, editar vigas, vou editar este pórtico. E a apresentação da editor das vigas é completamente diferente. Quando nós calculamos com o Eurocódigo, o sismo pelo Eurocódigo e o vento pelo Eurocódigo, podemos trabalhar as armaduras das vigas pelo novo editor. Este editor
Em parte é semelhante ao do REBAP, mas tem muito mais informação, está muito mais evoluído. Claro que existirão sempre os comandos de edição de armaduras longitudinais, que podem abrir estes menus assim, ou seja, introduzir armaduras de montagem, unir, dividir, editar, como tínhamos mais ou menos semelhante com o outro editor, e também a edição das armaduras transversais, e no caso poder mesmo considerar aberturas nas vigas. No caso das armaduras longitudinais, iríamos trabalhar sensivelmente da mesma forma, ou seja, unir permitiria-me unir esta armadura de montagem com esta armadura de montagem, ele une logo a armadura de montagem inferior e superior, e de qualquer forma, sempre que nós fazemos uma alteração, também necessitaríamos de utilizar o comando recolocar. O comando recolocar aqui, neste editor, é na atualização da informação de erros, ou seja, se acontecesse algum problema na edição desta armadura, ele iria-me então avisar aqui que existe um erro. Outra das novidades que existe também aqui neste editor é o facto de eu poder visualizar aqui em gráfico qual é que é a área de armadura real e qual é que é a área de armadura necessária. Logo, se a área da armadura real estiver acima da armadura necessária, em princípio tudo estará bem. Se nós começarmos a reduzir aqui os varões, obviamente o programa vai nos avisar e vai confirmar que existe algum erro no dimensionamento. Podemos visualizar aqui os diagramas de esforço, ou seja, estamos aqui a visualizar o diagrama de esforço ao mesmo tempo que estamos a fazer a edição da armadura, ou seja, podemos consultar os valores, ou mostrar os valores máximos e mínimos, bem como também podemos estar a visualizar qualquer outro tipo de esforço aqui. E podemos visualizar as áreas de armaduras longitudinais e as áreas das armaduras transversais, ou seja, existe muito mais informação que nós podemos ter então aqui acessível de forma a trabalharmos as armaduras das vigas. Outra situação será, eu posso consultar a qualquer altura as verificações aos estados limites últimos, estados limites de serviço, no ponto mais favorável desta viga, por exemplo. Então o programa gera um relatório justificativo do cálculo da armadura, em que aqui com a listagem completa, nós podemos então depois exportar isto como resultado e ficar com as verificações desta viga, verificações por extenso. Portanto, isto é uma listagem bastante extensa, mas estarão passados aqui os vários pontos do Eurocódigo. No caso de pilares, a edição dos pilares também é distinta, ou seja, eu vou editar um pilar, ou seja, pilares e paredes, editar, e vou editar aqui o pilar P13 na mesma. Ou seja, nós estamos a editar o pilar P13. O pilar P13 também continua a não cumprir com a norma do Eurocódigo e não cumpre neste piso. Se nós posicionarmos aqui, nós vemos então que o aproveitamento do pilar é superior a 100%, ou seja, ele não cumpre. Novamente a mesma situação, ou seja, tem muita armadura ou é demasiadamente solicitado para a secção que tem. Ou seja, a secção nunca devia ser 30-40, mas sim 30-50 ou 40-40, o que fosse possível pela arquitetura. Mas aqui também, nas verificações, nós podemos verificar verificar o dimensionamento do pilar, ou seja, tudo o que é que foi considerado no dimensionamento. E esta linha que temos aqui é a linha que não verifica, ou seja, temos aqui o estado limite de resistência face às solicitações normais, ultrapassão então 1, que acaba por corresponder a 100%, e aí o pilar passa a não cumprir. E de qualquer forma, depois temos aqui toda a justificação, ou tudo o que é que foi considerado para chegar àquele valor. Bom, eu vou aqui fechar. Outra coisa que nós podemos fazer aqui com o Eurocódigo, para além de poder editar aqui as armaduras de cantos, face em Y, que era o que podemos fazer com o REBAP, mas com uma janela mais organizada, podemos também editar aqui os comprimentos de amarração e emenda manualmente, podemos editar os estribos e, se eu quiser desenhar os estribos como pretender, okay? Poder introduzir mais estribos consoante eu necessitar e depois voltar a verificar se o que eu introduzi aqui cumpre ou não. E existe também aqui outra novidade interessante e aqui uma opção interessante, que é, para além de eu poder editar então os pilares um a um, ou agrupamento a agrupamento, eu tenho e poder aqui visualizar que verificações é que foram feitas e quais é que são os esforços favoráveis considerados no dimensionamento de cada pilar. Eu tenho sempre a possibilidade de fazer uma edição sobre o quadro de pilares, ou seja,
este é o quadro de pilares que o programa vai reproduzir, ou seja, em desenho, mas nós aqui podemos agora editar emendas, editar pilares, editar zonas de armaduras transversais diretamente no quadro de pilares e, de certa forma, organizar o quadro de pilares como pretendermos. Havendo possibilidade, há sempre a possibilidade então de igualar pilares, ou seja, pilares que sejam semelhantes ou que possam ser igualados, nós podemos igualar, ou seja, estes três estão igualados, podemos forçar a armadura deste para este que está aqui. Porquê? Porque tem a mesma secção, tem o mesmo início e fim, e então podemos igualar e fazer essas alterações diretamente no quadro de pilares, o que se torna mais prático e mais fácil de utilizar. E existem então vários comandos: unir, dividir, modificar, editar as armaduras longitudinais, inserir armaduras longitudinais, rearmar o agrupamento, ou seja, se eu fiz alterações a armaduras, voltar a rearmar, voltar a verificar se o que eu fiz está bem ou não, mostrar a penonização de um pilar. Neste caso, pronto, temos aqui a penonização em altura de todo o pilar. Isto também é algo que depois pode ser mandado imprimir em forma de desenho, bem como depois temos a vista 3D de qualquer elemento que tenhamos aqui. Pronto. Bom, eu vou fechar esta janela, eu vou passar aqui para a obra pelo Rebap. Aqui na edição, nas fundações, nós podemos visualizar aqui fundação, elementos de fundação, editar. As fundações já foram dimensionadas pelo programa, de qualquer forma, editando, nós temos sempre a possibilidade de visualizar o que é que foi resultante da fundação e a partir daí visualizar também o relatório de verificação, ou seja, esta foi a sapata que foi dimensionada pelo programa e a partir daqui com o comando de verificação nós podemos também visualizar o relatório de cálculo da fundação. As fundações é a única coisa que o programa aumenta de secção de forma automática, ou seja, ele resolve a fundação aumentando a secção até cumprir todos os critérios de cálculo. Outra situação que gostaria de mostrar, ainda que faça um pouco de diferença do cálculo do Rebap pelo Eurocódigo. Eu vou aqui apagar a visualização das cargas e volto novamente a apagar aqui a visualização da armadura. Se nós visualizarmos aqui as armaduras e vermos aqui as armaduras tangenciais, neste caso nós visualizamos aqui a armadura de ponçamento. A armadura de ponçamento calculada pelo programa segundo as tensões tangenciais. Pelo Rebap, a armadura de ponçamento é calculada assim, bem como pelo Eurocódigo, existem sempre estas duas possibilidades, e depois nós considerávamos esta quantidade de armadura para introduzirmos uma cruzeta no CAD. Ou seja, iríamos calcular uma armadura de ponçamento e iríamos introduzir no CAD. Neste caso, quando nós estamos a calcular pelo Eurocódigo, e voltando então novamente aqui à obra do Eurocódigo, e voltando exatamente aqui ao mesmo ponto, no separador resultados, vamos aqui à cobertura, volto a apagar isto aqui. Para quem possui o modo de verificação ao ponçamento, o programa para além de calcular a armadura de ponçamento pelas tensões tangenciais, vai calcular o ponçamento também pela norma. Ou seja, temos estes dois pilares, a estalagem a descarregar diretamente nestes dois pilares e temos ali o programa a calcular o perímetro crítico. A partir daqui, nós podemos ver que mesmo nesta situação, pela norma, tínhamos ali o perímetro do pilar e o perímetro de controlo em verificação. No entanto, eu vou colocar uma armadura de ponçamento. Ou seja, eu vou forçar aqui uma armadura de ponçamento. Nós podemos, ao introduzir aqui, gerar reforços, podia introduzir armaduras inclinadas a 45 graus ou então armaduras em estribos. Neste caso, eu iria criar uma armadura nova, vamos supor que vou-lhe chamar tipo 1 e vou dizer que é uma largura de viga, vamos supor, vou fazer aqui um pouco ao calhas, uma largura de viga de 50 cm com 4 varões de armadura longitudinal, com o diâmetro de FI de 12, por exemplo, e vou fazer uma disposição de armadura transversal, ou seja, vou desenhar uma armadura transversal de estribo fechado, que ao fim e ao cabo será estribo duplo, ok? E faria aceitar, e o diâmetro dos estribos é 8 e o diâmetro dos ramos será 8 também. E a separação entre as armaduras eu vou supor que seja 10 cm. Ao fazer aceitar, nós podemos dizer, ok, o comprimento desde o elemento de suporte é 100 cm, ou 50 ou 75, é o valor que nós pretendemos, e ao fazer aceitar e passando com o cursor por cima do pilar, eu posso forçar então a cruzeta em cima do pilar. Neste caso,
Premindo aqui no verificações, eu posso logo verificar se esta cruzeta cumpre ou não. E ao passar o cursor por cima, eu vejo que temos todos os estados a verificar. Neste caso, a armadura de ponçamento, temos aqui o cálculo da armadura de ponçamento, que foi considerado cumpre, a distância livre entre dois varões consecutivos também cumpre, a distância entre a face do pilar e o primeiro reforço de ponçamento, a distância entre os primos de reforço transversal consecutivos, etc, etc. Ou seja, para o cálculo com a norma, ou seja, para além do cálculo da armadura de ponçamento pelas tensões tangenciais, existe agora também, então, quando estamos a calcular pelo Eurocódigo, atenção, só quando estamos a calcular pelo Eurocódigo, mais um módulo que funciona dentro do CIPCAD, que é a verificação do ponçamento pela norma, e é considerada desta forma. No caso de armaduras das vigas, das lajes longitudinais e transversais, bom, com este comando que temos aqui, ou seja, com este comando podemos visualizar as armaduras de reforço. Eu vou pôr, por exemplo, longitudinal superior e vou retirar aqui a armadura de ponçamento, a visualização, e o que vemos aqui é uma série de armadura que está calculada pelo programa. Porquê? Porque não existe armadura base introduzida na laje. Podemos forçar uma armadura base, supomos que eu vou considerar aqui ferro 12 espaçado a 15, longitudinal e transversal superior, vou atribuir a todas as lajes, termino e agora vou rearmar esta laje. Ou seja, vamos aqui igualar armaduras, rearmo as lajes, o programa então vai colocar ferro 12 espaçado a 15 em toda a laje e vai mostrar, neste caso para a armadura longitudinal superior, se era necessário ainda mais algum reforço ou não. Ou seja, nós podemos ver que para além daquela armadura de ferro 12 espaçado a 15, no sentido longitudinal superior ainda necessitaríamos de mais estes pequenos reforços. Reforços esses que nós podemos depois também uniformizar, ou seja, temos aqui 5 varões 16, 2, 12, 2, 12. Se eu quisesse correr isto tudo a ferro 16, por exemplo, nós podemos então aqui ir ao comando modificar armaduras, modificávamos a banda de distribuição, eliminávamos as armaduras sobrepostas, pegava neste varão e fazia aqui uma uniformização, de forma a não estar a misturar varões com diâmetros distintos, de forma a que também a uniformização da armadura depois em obra seja efetuada e que seja mais simples armar esta laje. Ou seja, podemos também a qualquer altura fazer uma uniformização da armadura, tanto longitudinal como transversal, inferior ou superior, de forma então a simplificar aqui a representação das armaduras. Relativamente a paredes, a edição das armaduras era muito simples, ou seja, com o comando pilares paredes, editando uma parede, ou isto funciona exatamente da mesma forma como nos muros, para cada um destes tramos nós estamos a visualizar a armadura que está lá considerada e podemos então fazer as alterações que achamos necessárias. Ou seja, se eu não quisesse ter uma armadura vertical espaçada a 30 cm, quisesse espaçada a 15, nós poderíamos modificar as armaduras aqui e, enfim, forçar estas armaduras depois para todos os outros pisos. A edição, tanto em muros como paredes, é muito direta, feita diretamente aqui. Relativamente às listagens, ou seja, eu vou aqui na impressora, para tirar listagens basicamente será imprimir em cada uma destas opções e gerar a listagem, ou seja, se eu quisesse uma listagem de dados de obra, dentro desta listagem eu posso tirar e colocar aquilo que eu pretender ou não pretender e a partir daqui, permitindo aceitar, o programa vai gerar então a listagem, neste caso, de dados de obra. Que foi considerado a nível de normas, vento, sismo, combinações, etc, etc, etc. Para desenhos, os desenhos serão feitos neste comando que está aqui. Na Plotter temos vários desenhos que podem ser criados no programa. Neste caso, premindo no mais, existem então múltiplos desenhos que podemos considerar. Organização de paredes, pilares, plantas, planta cotada, planta de cargas, estrutura 3D, no caso termos estruturas 3D integradas, as escadas, forços de ponçamento se tivéssemos considerado. No caso de, vamos supor, quadro de pilares, punha a escala que eu pretendesse e a partir daqui ativava o que é que eu quero ver escrito ou não, ou desenhado ou não, e depois fazendo aceitar, podemos criar múltiplos desenhos, neste caso vou criar só um, com o periférico que é DWG, também podia ser DXF, e permitindo aceitar, o programa vai gerar então, neste caso, apenas o quadro de pilares, e depois podemos pegar neste desenho e exportar para DWG e ser aberto depois em qualquer programa de CAD. Então, temos aqui múltiplas folhas, porque ele criou isto em folhas A3, neste caso, porque neste exemplo eu tenho isto forçado para folhas A3, senão o programa pode usar desde A0 qualquer outro tipo de folha, e a partir daqui tínhamos então a visualização
do quadro de pilares. Estes quadros de pilares depois podem então ser exportados para CAD. Ou seja, quando nós vamos imprimir todos, podemos imprimir todos os desenhos num único ficheiro de CAD e o programa abrir automaticamente o programa associado a este tipo de ficheiros. Eu vou aqui encerrar. E relativamente a desenhos é só irmos selecionando vários desenhos e permitindo aceitar, o programa vai gerá-los todos. Relativamente à criação do modelo BIM, ou seja, após o cálculo desta estrutura, se eu já tenho esta estrutura modificada e verificada, nós depois também podemos sempre exportar este ficheiro em BIM. Ou seja, neste caso, com o comando exportar, nós temos a possibilidade de exportar aqui isto para o modelo IFC. Neste caso IFC4, por exemplo, e depois relativamente à exportação dos pilares, temos uma outra opção, na exportação dos componentes dos lados, que queremos exportar ou não, e o programa depois vai gerar esse ficheiro IFC. Esse ficheiro IFC depois pode ser lido por outros programas, neste caso, por exemplo, tenho aqui um pequeno vídeo, ou seja, da arquitetura, depois passando a janela, visualizando então a estrutura do CIPCAD por trás, porque, enfim, foi agregado então ao modelo IFC original da arquitetura, o IFC gerado pelo CIPCAD, e podemos então ver que as duas especialidades acabam de estar perfeitamente sobrepostas. E isto é feito então com este comando exportar e exportar em modelo IFC. Bem, podemos importar, como podemos então posteriormente exportar o modelo IFC. Relativamente à parte de medições e orçamento, nós aqui nas opções de exportação, existindo também depois necessidade, nós podemos exportar esta obra para medições e orçamentos para o Arquimedes, ou seja, nós podemos selecionar qual é que era a localização em que estamos a fazer a obra, o município, a acessibilidade de topografia, o mercado, o tipo de projeto e a localização do edifício, isto de forma a parametrizar-se o gerador de preços, se o botão é fabricado em central ou em obra, o segundo tipo de elemento, em central, e se temos fundação com cofragem ou não. E a partir daí o programa irá fazer a medição da estrutura e vai exportar este orçamento para o Arquimedes, para depois poder ser trabalhado no Arquimedes. Sempre que o programa faz então esta medição automática, avisa-nos sempre de elementos que o programa não está a considerar no gerador de preços, mas o que é que o programa está a considerar em vez desses elementos, seja no caso dos moldes da laje fungiforme, ou no caso das abobadilhas, ele vai estar a considerar dizer que são abobadilhas de betão. Se não for o caso, depois nós no orçamento podemos modificar, e fazendo fechar, o programa então continua a calcular a medição e orçamento. E depois vai-nos dar aqui umas opções de exportação, ou seja, isto depois também dependerá do que é que nós queremos exportar para o Arquimedes, vindo do gerador de preços, também dependerá dos módulos que tiverem disponíveis, e temos então aqui o orçamento, faria exportar, ele vai exportar para o Arquimedes, que era ali a opção, e temos então aqui o articulado, criado de forma automática pelo programa, com as vantagens de que, por exemplo, no caso das medições de pilares, ou seja, se formos ali às quantidades, temos mesmo isto separado por pilares que estão com a designação que está no próprio CIPCAD. Então temos aqui o orçamento completo, as lajes maciças, etc. Bem como lajes de escadas, quais os lanços, e depois também as sapatas. Bom, eu vou aqui fechar a parte do Arquimedes e vou, sendo assim, vou dar por terminada esta sessão, nesta webinar.